Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes e séries que assistimos e jogos que jogamos, games que jogamos. Enfim, meu nome é Vitor, sou seu host, seu capitão. Estou aqui com o Luan Bittencourt, meu co-capitão, E aí, família? co-host, Felipe Gugel, meu marujo. Cocô Castão. Cocô. Cocô. Cocô E captado. vocês devem ter ouvido a voz da Carol, minha Tá primeira imediata. Eu sinto muito por isso. É. Oi, Olá. gente. É presença ilustre da Carol, faz um tempo já que ela não aparece. Eu acho que, cara, se bobear, foi na BGS a última Pois é. vez. Ah, não. Teve um dos piratinhos, o Piratinho de Games, que É você, verdade. você apresentou. Inclusive, sempre convidada pra participar, Agora apresentar. eu quero ela em todos os podcasts Velozes e Furiosos agora. Não. 7, 18, sei lá. E Os 3, na verdade, são Carol 3. está aqui porque ela é fã número 1 de Velozes e Furiosos. Ah, do que você? A gente só casou porque por nosso amor mútuo a Velozes e Furiosos, assim. Eu acho que se um de nós no cinema tivesse dito, tipo, não sei, não gostei muito, a gente... O relacionamento não teria dado certo. Teria sido você. Não, de jeito nenhum. Mas aqui estamos. E Carol, já que você tá aqui, manda uma anedota aí da sua vida. Fala aí o que tá rolando, qual é a... Tinha isso? Tinha que se preparar? Não, agora A eu gente tenho não isso. tem essa parte não, hein? Eu tenho a parte de... Agora, antes da vinheta, a gente improvisa alguma coisa. Alguma conversa aleatória. Na última vez, a gente falou sobre... Eu já esqueci. Vamos falar sobre o Zoivan. Netflix. Sobre Netflix e as contas e tudo mais. E agora você vai falar qual vai ser o assunto de 5 minutos da vez. Taylor Swift no Brasil, hein, galera? Ou... Fica aí. Quando? Vocês vão? Onde? Não. Em novembro. Ah, fica no Rock in Rio. Não. Ela é grande demais pra Rock in Rio. Ela tem a estrutura própria dela. Ela precisa brilhar sozinha. Ela tá fazendo a turnê. Um diamante precisa brilhar. Eu não sei se eu escutei alguma música dela. Eu sou me sentindo péssimo com isso. Com certeza você já Não ouviu. tem como, né? É. Você já escutou, tipo, mesmo sem saber que era ela. Pode ser. Um dia Eu você não vai gosto descobrir, tanto. essa? Isso acontece muito comigo. Tipo, essa Se música. você assistiu Ballers, você já viu The Rock cantando Taylor Swift no carro. O que é Uau. Ballers? É uma série do... Você precisa assistir. Não, você já perguntou o que é Ballers, você precisa assistir. Foi bom, Uma cara. série. Mas, boa coisa. A Taylor Swift tá com a turnê Eras, né? E ela vem pra cá. Depois daquele fiasco de 2020, que ela se recusou a vir pra cá, não sei porquê. Um grande mistério. Finalmente voltou. Cancelou todos os shows. Cancelou todos os shows. Nunca vamos entender. Foi uma coisa muito inesperada e Mas sabe o motivo? Ou vocês estão só de. Vocês não sabem mesmo a ironia? O show era em 2020, Luan. Ah, tá. Eu não tava por dentro. A gente não fala de momentos traumáticos, tá? Ok. O Luan reprimiu essas negócios. Faz sentido, ok. Eu tento pensar que não existiu esse ano. Mas Ou bem, se a 2 anos. gente não vai pro show, mas você quer falar sobre como você se sente sobre isso? Não, tá de boa. Você ficou assistindo as lives no Discord, que as pessoas ficam filmando, fazendo transmissões no TikTok. E aí pessoas pegam compilados dessas transmissões e fazem um vídeo só de 3 telas diferentes. Uau. Aí eu assisto com o áudio estourado. Acho que pelo menos é de Isso. graça. Como se você estivesse no metrô. Pelo menos é de graça, é isso. E a gente tá acostumado. Esse ano a gente
preferiu gastar dinheiro com um monte de pequenos shows do que com um grande show. E a gente foi em alguns já, vai em outros. E nenhum internacional, mas. Você vai no Rogerinho Águas. Ah, eu vou no Rogerinho Águas, mas isso é outra Ah, tá, coisa. Roger Waters. Ok. A gente fez essa grande escolha chamada não ter dinheiro. Sim. Não recomendo. Preferimos não gastar o dinheiro que a gente não tem. E com isso, vamos vinheta? Sophie Charlotte. Lembrando que o podcast é gravado ao vivo no twitch.tv/VicGurk. Se você quiser assistir, conversar, mandar mensagens no chat, Que o estamos Victor lá. obriga a gente a ignorar. A gente avisa. Não mais. Mudei. A gente ainda ignora um pouco, mas não no tanto. nome. Não que nem antes. E vocês podem nos ver no YouTube, nos ouvir em todas as plataformas de podcast. Os tempos das conversas estarão na descrição, ok? Então vamos lá. Seguinte. Esse ano lançou um novo Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos 10X. Que na verdade é o 11. É complexo. E a gente. E a gente. Porque tem o Hobbs e Shaw, mas enfim. Mas Hobbs e Shaw é o 9. Então. Ok, mas teve um 9. Depois do tá. Hobbs e Depois Shaw. do Então Hobbs e Shaw teve o 9. o 9 é o 10 Eu e gosto o de estar 10 é o brincando 11. tentando adivinhar qual foi o nome que eles deram, porque nunca é o nome do filme e o número. Não, sempre não é. inventa alguma coisa. É muito complexo. Sim. Do Hobbs and Shaw foi Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Que delícia. The Fate of the Furious. Então, aí a gente podia conversar sobre o Velozes e Furiosos 10, mas tem uma coisa, o Luan nunca assistiu nenhum Velozes e Furiosos, a não ser o primeiro, né? Você assistiu Eu o primeiro... tinha assistido quando eu era novo, tanto que quando fui ver de novo agora eu não lembrava de nada. Porque eu levei plot twist de coisa que eu já sabia, teoricamente. E aí, como a gente tá numa coisa mais... às vezes fazer umas pautas frias. Eu pensei, vamos fazer o Luan assistir todos os filmes Velozes e Furiosos e ter aquela conversa sobre a primeira vez. a primeira corrida. experiência do Primeira dele. corrida. Uau. Que nem, Eu era um virgem de Velozes e Furiosos. que nem a gente fez tempos atrás com Star Wars, que a gente chamou o nosso amigo Marcos. Um beijo pra ele. Vocês ainda estão devendo o último filme. Sim. A última trilogia. Sim, que foi culpa minha. Inclusive, É eu vou culpa do tentar. episódio 9, isso. Eu vou tentar não fazer isso, não vou fazer de novo isso hoje, que é tomar conta da conversa dos filmes. Mas assistimos a primeira trilogia, todos nós, reassistimos quem já tinha assistido antes e assistimos pela primeira vez quem assistiu pela primeira vez. E agora a gente vai conversar um pouco sobre Velozes e Furiosos 1, mais Velozes e Mais Furiosos e Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, também conhecido como Tokyo Drift. Então, começando do começo, Velozes e Furiosos 1, 2001, um ano longínquo. Luan, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por não contar o que você achou quando você assistiu. Você guardou isso até agora. Eu tô muito curioso pra saber. Porque, olha, já aviso. Carol tá pronta pra defender com Ok. unhas e dentes. Estou pronto para tentar defender ou não. Meus pontos de vista, não sei, vamos ver. É engraçado porque o Velozes e Furiosos tem uma história curiosa, porque na época que esse filme saiu, todos eles, na verdade, os 3, 4 primeiros, talvez.
É na época que minha mãe tinha uma locadora. A gente tem uma locadora por muitos anos. Olha, E esse filme, ele era bem popular. Ele alugava bastante. Ele foi um sucesso desde o primeiro, então o segundo já alugou bastante também. Tipo, é um filme que fez sucesso. Eu sabia que ele era um filme de sucesso. Meu irmão gostava muito desse filme também. uhum. Ele fez eu ver o primeiro, uma parte do primeiro na época, só que eu não lembrava de nada. Então, quando eu fui ver de novo, eu não sabia realmente de nada. Eu não sabia nem que o Brian era um policial. Uma Foi curiosidade, engraçado. as pessoas chamam esse filme de Point Break com carros. Point Break é caçadores de adrenalina, alguma coisa assim. Caçadores de emoção. Algo assim, é Keanu Reeves e Patrick Swayze, seu queridinho. Patrick Swayze. Patrick Swayze faz parte de uma gangue de ladrões radicais e Keanu Reeves se infiltra na coisa e eles meio que formam uma amizade que não era pra formar, porque o cara é um policial infiltrado. Então, Velozes e Furiosos meio que repete um pouco dessa história, só que O primeiro só. só que muito melhor. É. O primeiro, realmente, exatamente. Então, O primeiro continue. foi o que eu achei melhor, inclusive. Dos três. É. Já mandou. Foi o que eu mais gostei, assim. Eu acho que ele tem os melhores personagens, por assim Aham. dizer. Eu acho que o Dominic Toretto ele é uma boa gravidade no filme, assim, ele meio que puxa todo mundo, de uma certa forma, ele tem carisma. Uhum. Mas eu lembro que quando eu assisti a primeira vez eu achei engraçado, porque eu tava tipo, o filme é sobre isso, é sobre um carinha que quer conquistar uma garota ganhando carro. Tipo, é isso. Eu fiquei, nossa, sério, é um filme sobre um cara que quer conquistar a menina porque ela pilotando racha. Aí na metade do filme eu fiquei, foi uma surpresa boa, eu realmente não sabia. É Eu mesmo, fiquei né? tipo, que legal! Isso só é mostrado no meio, porque. Foi mais ou menos 30 segundos de filme, eu fiquei, peraí, a polícia pegou ele, mas pera, por que a polícia não prendeu ele? Aí eu fiquei, isso ficou interessante, quero ver o que vai acontecer quando o Toretto souber disso. Porque tá ficando amiguinho do Toretto. Eu fiquei, putz, o Toretto vai ficar tão puto. E eu percebi que Pois é. aí, analisando isso, eu percebo que o coração do primeiro filme é o Toretto. Ele é o que torna aquele filme. Não só um filme de cena de ação de carro, pra mim, ele torna aquele filme. Ele dá um pouco da parte do relacionamento dos personagens, é ele que segura pra mim. Você Claro, tem o Paul entende Walker mais. maravilhoso. Você entende mais do hype? Do hype do personagem, pelo menos? Um pouco. Não sei se dá pra entender ainda, porque eu só tenho um filme com ele até agora, né? Aham, sim. Ei. Mas eu vou. E eu vou dizer que. 0,001. Calma, a gente vai chegar nessa parte. Nossa. Eu vou admitir que no filme eu ficava torcendo, porque o filme dá a entender que ele pode ser o culpado pelos roubos lá das coisas. Eu fico, não, ele não é ele é claramente o protagonista, ele não pode ser, ele vai ser surpreendido de que, na verdade, o vilão é outro. O vilão é aqueles caras lá, os japoneses, não sei. Então, o protagonista do 1 não é ele, o protagonista do 1 é o Brian, pô. O É Brian. o policial. Com certeza. É ele. Mas o co-protagonista é o Toretto, vai. É interessante que você fica meio que com o Brian nessa coisa de não pode ser o Toretto. Você meio que tá no lugar do Brian. O Brian, ele se apegou ao Toretto, ele percebeu que tem uma camaradagem, uma broderagem, ficou até esquisito. Existe uma família ali entre eles que funciona. Eles têm. Eles são seres humanos, vou dizer assim. E você meio que. Claro que também tem aquele gosto da irmã dele, né? Mas, bem. Isso pode colorir um pouco a visão dele. Mas eu meio que fiquei que nem um Brian torcendo pro Toretto ser um cara legal. Ele tá só nesse mundo porque ele gosta de correr corridas perigosas e contra a lei. Sei lá. Mas bem. É bem isso. E aí? Mais alguém? O Felipe eu tô vendo o Felipe o tempo todo, tipo, não, quero ver o que ele tem a dizer. Ele já tá tipo, eu concordo com tudo que o Luan falou até agora. O 1 é o melhor dos 3. Basicamente é isso que eu concordo. A cara da Carol tá ótima também. Não é. Cara, uma coisa que eu lembrava do filme e que realmente marcou na época e me marcou de novo agora é como tem uma visão única na cena de ação, nas cenas de ação, da corrida. O 1 é muito bom nas cenas de corrida mesmo.
você sente que eles realmente estavam naquele lugar filmando, que eram pessoas fazendo aquilo dentro de carros. Uhum. Sim. Eu Depois que você gosto. assistiu os outros, você pensa, nossa, como um era O bom. 3 é o pior. Eu gosto até da Nossa, o identidade. 3 é muito ruim. Calma Ah, aí, calma aí. Pelo menos o 3 eles aprenderam a fazer curvas, velho. Tipo, era pra ele ser melhor, ele veio depois. Ok, a cena de ação, Até no o caso, CG né? do 3 é pior que o do primeiro. Eu Meu acho Deus, é impressionante muito isso. ruim. Eu gosto de como ele meio que criou esse negócio de. Ele abre o nós e aí você O acompanha Nitro é. por dentro dos canos, ele Isso é muito anos passando, 2000, né? indo Todos os pro. filmes tinham uma É, coisa meio, vamos ver como... esse é Uma. muito Esse CG, eu chamo de filme CG de é Homem-Aranha. suco de É anos isso. 2000. Uhum. Sim! Esse filme tem hip hop, tem new metal, tem aquelas Ah, roupas com a cintura baixa a trilha e sonora, um assim. top aparecendo um Tem a umbigo. Michelle Rodrigues pra mim associando 2000 também, não sei porquê. Cara, e todo mundo novinho. A tecnologia, os celulares, os computadores. Ah, é, os celulares flip ainda. Nossa. Esse é o que ele é tipo uma caricatura dos anos 2000. Aham. É incrível. E Pergunta se esse filme tornou Rachas uma coisa que o pessoal achou legal, sendo que não é legal. o- Ei, fale por você. a coisa Mais mais fascinante Mas legal dessa. pra você que não sabe correr, Luan. Ok. Mas é que eu acho que é perigoso, não pode machucar alguém. Falaremos disso quando a gente falar sobre o terceiro filme. Ok. A coisa mais fascinante pra mim é como Tá chorando? aquilo era uma. Não. Ele É fez como uma aquilo, crítica, tá chorando. como aquilo era uma época onde os carros. Carro tunado é uma coisa maneira, assim. Os neons, os Teve essa adesivos. época, né? É, Tem gente que ainda vive nessa época. é muito. É muito menos hoje do que era naquela Não, época, sim. né? De uma maneira muito fascinante, nessa época, perto dessa época, lançou o Need for Speed Underground também, que. O Need for Speed é de 2003. Então eu acho que o Need for Speed foi bastante. Quer dizer, o Velozes e Furiosos ajudou a trazer essa Provavelmente cultura ajudou. pro mainstream e aí virou modinha, que depois que todo mundo conhece, O Velozes e mais Furiosos fácil. é o Tony Hawk Eu, dos jogos de corrida. eu só acho que tipo, como a produção não dava pra produção do Need for Speed ter começado muito depois do sucesso do filme, assim. Eles já deviam estar numa pré-produção Naquela época a quando. produção era mais rápida, tipo um Realmente. ano. Isso é uma coisa a se levar em conta, Não né? era tão demorado quanto. Então talvez. Mas assim, o filme já é um retrato da cultura que estava lá. Aham. O jogo é, é depois do filme, então não dá para falar que ok, pode não necessariamente dar para falar que um afetou o outro, mas quando o jogo saiu, ele estava muito maior. Eu penso que ele foi muito maior do que ele foi pelo Velozes e Furiosos ter saído antes, Sim. mesmo que não tenha Provavelmente. sido diretamente influenciado Influenciado. pelo Need for ou pelo Velozes e Furiosos. Assim, é muito difícil pra mim reassistir e não trazer a bagagem emocional que eu já tenho por ter acompanhado esses filmes durante a minha vida e por gostar muito deles. Uhum. Eu realmente sou fã. Eu sou muito fã. Eu gosto muito. Tipo, me deixam muito feliz. Assistir filme de ação é uma herança que eu trago do meu pai. Eu lembro que eu assistia sentadinha no sofá, assim, e ele ficava tipo, todo animado com as cenas. E eu aprendi a gostar de ação, assim, desde coisa de tiro e explosão até carrinho e corrida. E aí, quando vocês falam o 1 é o melhor filme, eu não consigo ter a mesma opinião, porque o 2 introduz os meus dois personagens favoritos. Então, isso porque eu já tenho todo o conhecimento de 795 filmes. Como vai ser o futuro. Eu acho muito curioso quando o Luan traz o Toretto como uma força tão grande no primeiro filme, porque eu acho que ali
ele não mostrou nada ainda É. do que ele vai ser. Nada. Então, assim. É só, minha Sweet Summer Child. Foi muito interessante você trazer isso, porque eu penso, cara, ele vai amar o Toretto daqui pra frente. Porque se ele já gostou do Toretto no primeiro filme, que ele não é nada, inclusive ele é um personagem chato, eu penso, tipo, Toretto, né? Assim, ele tinha conta a potencial. historinha dele tinha lá, ele conta a potencial. historinha dele lá de que o pai dele morreu, aí Não, você fica sim, tipo, é uma boa introdução, é uma boa introdução ao personagem, é uma boa introdução. Mas ele acaba ficando meio de escanteio, assim. Ele é mais um plot device? plot device humano. É. Ele não é exatamente um. Eu Ele acho tá lá que pra ele é questionar uma a moral coisa do Brian. Ele é uma figura. ele é um personagem que tá ali pra redenção do Brian. E não como um personagem único, sabe? Ele quebra o Brian, né? Porque Então, cada toda vez essa- que o Brian... e toda essa história que ele traz, do pai dele e tudo, tá ali pra fazer o Brian refletir sobre Uhum. isso. Então, assim, eu achei muito interessante você falar isso, porque eu acho que ele vai crescer muito no seu conceito ainda, porque não é à toa que ele é um personagem muito querido. Mas você achando isso tudo do Toretto, você acha que, então, a decisão do Brian de deixar ele escapar e meio que acabar com a carreira dele mesmo, no caso, de propósito, faz sentido? Vale a pena? Valeu a pena? Faz sentido no 1 como um filme só, mas faz mais sentido quando a gente assiste o 2. Ok. O 2 ele continuou o arco. Eu acho que com o que o 2 traz e o que a gente descobre no 2, eu acho que faz muito sentido a decisão que ele tomou. Ah, é. Nossa, eu fiquei surpreso como o 2 completa o 1 muito bem. Os dois se completam muito bem. E eu acho muito legal. Eu acho muito legal, assim, com o benefício de já ter assistido os outros 7 filmes. Uhum. Como que eles usam cada pontinha solta que eles deixaram pra trás pra usar no futuro e mostrar algumas coisas como aconteceu de uma maneira diferente pra trazer para mostrar personagens novos, pra completar a história. Eu acho muito legal, já tendo visto os outros, o tanto que eles usam tudo aquilo que eles colocaram, assim, só como uma frase de efeito pra fazer o Brian pensar de uma maneira diferente. Sim. E eles pegaram isso e conseguem utilizar tudo isso que eles já usaram pra aumentar ainda mais o canon, aumentar ainda mais a lore do Velozes e Furiosos. Eu acho isso muito legal. Cara, isso é mesmo. Eu acho que, assim, todos os defeitos que podem ser trazidos à mesa, uma coisa é eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo lá no começo, porque eles não sabiam que ia virar essa coisa Que monstruosa. sucesso. Mas eles conseguiram constância em todos esses filmes que é inacreditável. Isso que o Felipe tá falando, realmente, eu até comentei com o Vitor quando a gente tava assistindo, que é caraca, já tinha umas coisas. E as coisas que eles introduzem, no primeiro filme, se mantém, sabe? Então, o Toretto ser o cara que fica falando família o tempo todo e que bebe corona, tá no primeiro filme. Isso vai se manter o resto da vida. Verdade, ele gosta de corona, ele gosta de deixar claro que ele gosta de corona. Exatamente. Uma coisa que eu fico muito impressionado é no final do 3, mas a gente vai chegar lá ainda. Ok. Na conversa com a Carol, a gente tava mencionando como houve uma grande mudança do primeiro filme pros últimos. Se você acabou de ver os últimos e volta pro primeiro, você tem bate diferente, assim, a mudança que teve. Só que, se você pegar a evolução que ele foi fazendo, ele foi evoluindo de uma maneira orgânica, fluida. O primeiro é mais sério, né, aparentemente. Tem uma hora que eles apertam o nós e a chega num velocidade ponto que aumenta pra caramba, mas assim, tem uma evolução. Mas tem uma ainda evolução. assim consistente. Mesmo assim consistente, pois é. Eles conseguiram. Olha, O 2 já começa a subir um pouquinho, já começa a ter mais coisa Consistente, mas não é constante. Mas. Tá. A velocidade não é constante. Ele Mas tá vindo eles são assim, velozes, de repente ele dá um Felipe. jump. Eles são velozes e furiosos.
É um É carro aquilo, de... ele Não, mas acordou eu vou nós na hora falar. certa. carro Eu vou de 10 falar. segundos. Aqui, vou causar polêmica. A Marvel não conseguiu. Qual A foi? Marvel não Qual foi? conseguiu. A A Marvel não Marvel. conseguiu fazer. E tudo bem, não se compara o número de filmes. Mas não conseguiu. Ainda tem um monte de ponta solta lá que Velozes e Furiosos não tem. Eu acho que Olha, as três tá primeiras criticando a fases da Marvel, eu tô Marvel dentro. Então. são bem amarradinhas. A quarta e a quinta que tem... Realmente, eles abriram muita coisa que E eles já não ainda vai fechar. devem fechar. Mas ainda não Mas fechou. ó, tem uma ponta solta no segundo filme que eu quero ver voltar. Quero ver voltar. Mas a gente vai. É, Hum, eu a queria pergunta que saber você vai pro Luan. fazer. Eu queria saber do Luan. Tipo, você tem alguma ideia dos personagens que vão voltar? Um pouco, porque eu dei uma olhada na Wikipédia dos Ah, filmes um ok. pouquinho, então eu meio que sei que no quarto filme Ô, volta todo mundo. Luan! Porque eu queria saber a bilheteria dos filmes. Eu fui ver a bilheteria, tava na capa lá, quarto filme, voltou todo mundo. Ah, legal. Ok. Porque tem uns personagens desse filme que nunca mais aparecem. É. Que eu até, tipo, quem é esse cara? Eu fico me perguntando se o. Do primeiro não sei, mas eu fico perguntando se o parceiro novo dele do segundo volta, por exemplo. Você não presta atenção se ele voltava. Se eu não reparei nas coisas. Acho que é Roman É dele? o Não, Roman. Roman é outra Roman. série. Não, acertei, ok. É. Então, eu fiquei um pouco curioso, porque eu sei que essa foi uma série que começou fazendo sucesso sim, aí eu vi que deu uma caída até o Tokyo Drift, e a partir do quarto voltou, aí foi crescendo de novo, até que virou um sucesso de bilheteria gigantesco, até que Uhum. explodiu. É isso que o Luan falou, eu tava pesquisando também e eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que depois do 3 eles ainda conseguiram fazer mais filme. O terceiro, eu fiquei surpreso, que o terceiro acho que foi um flop, sabe? Tipo, em termos de gasto / arrecadação. Que gasto? Não teve gasto nenhum. A produção zero. Acho Filmar- que Não. Capa de presente terceiro- do Musk. O terceiro foi... O custo foi aumentando e o lucro foi diminuindo até o Exatamente, terceiro. tipo, qualquer pessoa falaria, Cara, tipo, corta a eles franquia gastaram aqui, né? mais dinheiro e entregaram aquelas corridas. Pô, Sim. como pode, né? O primeiro filme eles gastaram 38 milhões e nos Estados Unidos eles arrecadaram 144. Então dá mais ou menos 4 vezes. O segundo filme, que a gente deve começar a falar daqui a pouco, sim, eles gastaram 76. Eles gastaram 76 milhões e eles arrecadaram 127. Então foi menos que o dobro do que eles gastaram. Então o lucro já começou a Tô com diminuir. medo do terceiro. Adorando o Posso- Felipe com os recibos. eu tenho aqui um dado que eu acho que explica tudo. Ah, é? É, O terceiro não tem nenhum deles. 2001, Vin Diesel fez esse filme. Os únicos dois filmes que ele tinha... Não. Ele tinha alguns... Ele tinha poucos filmes antes, que é, tipo, Gigante de Ferro. Ele é o Gigante de Ferro, que é um sucesso total. Uhum. Ele fez o Resgate do Não Soldado de Ryan, público, ele de só... crítica. Sim. É verdade. Resgate do Soldado Ryan, ele apareceu pouco. Riddick, ele fez os filmes da Nossa, saga a crônica de Riddick. É que eu sei exatamente o que você vai falar. Eu não acredito que você vai falar isso sério. Ele fez aquele aquele filme. Aí ele começou, Riddick- depois de Velozes e Furiosos... Só um detalhe sobre o Riddick, que ele gosta muito da franquia e ele meio que fez do bolso dele quase. Sim. Nossa, ele é muito rico. Ele banca filme flopado, ele banca jogo, ele banca tudo. E eu acho que depois do Velozes e Furiosos, ele começou a crescer mais, assim, aparecer mais. E aí ele teve mais 2 filmes do Riddick, teve o Triplo X. Isso eu lembro. Também foi essa locadora. Teve o o Vin grande... era popular na locadora, que eu lembro. Teve o grande sucesso de crítica e de bilheteria, Operação Babá, e aí a partir daí... Esse filme eu Mas gostava, Operação eu vi Babá esse filme, eu gostei dele. Aí a partir daí ele Você tá falando ironicamente, mas é um filme muito bom. Ele era eu gostava, eu vi Boa me noite, diverti Peter bastante. Panda. Boa noite, Um Peter Pan. excelente filme. A partir daí ele era um nome grande, mas eu tô falando, eu tô brincando sobre o Operação Babá, Então mas foi eu tô assim, falando ele sério fez também. Tokyo Drift, aí ele fez Operação Babá e as pessoas... Pô, Não, o Tokyo Drift veio depois, e aí eu acho que foi isso, foi tipo, Ele mesmo já não que... tá no segundo, será que Mas a aí ausência já dele não não já tirou um pouco do peso? então. Mas mesmo que Tokyo Drift seja... As pessoas querem continuar. a Entendi. promessa de um Tá. próximo filme com Vin Diesel já Entendi. tipo... Então, eu acho Operação que Babá o que salvou salva- Velozes e Furiosos.
Entendi. Operação Babá. sim. Obrigado. Então, que são Velozes e Furiosos por aqueles últimos 10 segundos do 3, então. Ok. Exatamente. Assim, isso é só especulação, mas No meu coração, essa é a resposta, porque é um bom filme. Assista Operação Babá. Eu gostava também, não vejo por muito tempo, mas eu lembro que eu me muito diverti bom. bastante. é Acho que divertido. nunca vi. É de uma Foi ele e o época- The Rock que entraram nessa onda de fazer filme de Aham. babá ou de cuidar de criança. Eu lembro que teve um O filme The do The Rock Rock também. fez Fada do Dente, Fada tá? do Dente. É. sim. Esse é bom. Esse eu não vi, eu acho. Aquele Esse outro, eu gosto. divertido. Treinando Papai. Treinando Papai também. Ah, é. É, Agora bom também. a Carol falou que o 2 é melhor que o 1, na opinião dela, mas o 2 tem, pra mim, ele tem um problema que as cenas de perseguição são muito boas. Agora, as cenas de corrida, elas são muito feias. ok, vamos pro segundo filme. Eu só queria lembrar de uma coisa do Too primeiro Fast que. and Too Furious. Do primeiro filme, que eu acho a introdução dele, os primeiros 7 minutinhos dele, que é o intro do filme, bem boa, porque ela estabelece muito bem o estilo do filme. E já tem um momento meio que eu vou chamar de momento Velozes e Furiosos, que é quando o carro entra embaixo do caminhão, eu fiquei, caraca, ele já começou a. Isso é já um momento começou aí. Velozes e Furiosos. É. TM. Sim. Aí Vão ter eu fiquei, alguns, ok. mas esse Foi é aqui um. que começou tudo, foi nessa cena do carro dirigindo embaixo do caminhão ao mesmo tempo. Eu fiquei, Legal, isso é bem o legal. Luan tá atento a essas coisas. Caraca, é isso aí, Luan. Muito Eu bem. tava A partir de mencionando. agora, você vai ver várias coisas que você vai pensar. sim. Eu tava mencionando com a O 2 também tem Carol o que eu botei já. nas cenas de corrida, assim, tipo, isso aí é muito Velozes e Furiosos. O cara. A última corrida lá, que os dois estão um do lado do outro, e um voa por cima do outro lá. Ok, isso é uma coisa que você vê nos filmes atuais. Eles nunca. Isso não veio do nada. Isso sempre existiu, mesmo que em menor escala. Mas foi escalando. Mas foi escalando. Mas é isso. consistente. Mas tava lá. Talvez vou dizer que foi escalando também porque o orçamento começou a permitir também. Não, e eu acho que tem quando a gente chegar nos próximos, tem uma linha bem clara do momento que eles falaram, a gente agora quer ser ridículo. E aí, a partir daí, eles falaram, a gente vai ser ridículo. Pra mim tem um momento, mas aí a gente fala Tô quando a esperando gente for... chegar esse momento. Porque... a gente fala quando a gente for assistir os próximos. Porque eu adoro um filme ridículo de ação. E aí, Velozes 2. Brian está em maus lençóis, pois ele deixou Toretto fugir. E agora Que bom que E teve agora- consequência. Trataram isso, sabe? Achei ele que ia tem ficar que meio... lidar com as consequências dos atos dele, da escolha que ele fez. Ele fez uma escolha que foi que acabou sendo ruim pra carreira dele, mas boa pra alma. E aí, porque pelo visto, ele gosta de ficar no momento dele lá, né? Dirigindo. e, cara, esse filme me surpreende como ele lida com algumas coisas de uma maneira interessante. Eles introduzem o Roman, uma pessoa do passado do Brian que meio que justifica as escolhas que ele fez com o Toretto. E a Mônica, a policial infiltrada no coisa do Verone lá, que há uma dúvida se ela é que nem ele, que é tipo, ela infiltrou e acabou gostando demais Virou, da pessoa. E jogou o filme meio que... Machismo. E ele tem que lidar com a ideia de, pô, eu sei que isso é possível porque eu passei por isso, então ela pode estar passando por isso também. mas o Verone não é nenhum Toretto, né? O Verone é Verone chato não é pra caralho. Toretto. Mas O cara de uma Machismo. porta, o Verone. não, o Roman ele lida com isso de uma maneira um pouco ultrapassada de é uma mulher e está com um homem, com certeza. Então fala dele. Fala. E aí? Tu gosta do Roma, Carol? Muito. O- Ele é muito bom. Eu gostei dele também. Eu gostei do jeito que ele fala o que ele bem pensa da cara da Catarina. E ele é brincalhão, ele traz o alívio cômico necessário. Ele rouba o sanduíche do policial, eu gostei disso. Ele gosta de comer. Ele gosta de comer também. Personagens que gostam de comer. Saiu há pouco tempo da prisão, então está com fome. Cara, é muito bom ele justificando porque ele gosta de ficar comendo toda hora, né? Ótimo.
Eu não sei Ele se é ele ótimo. volta dos filmes, espero que sim, eu gostei dele. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que, pra mim, ele tem os carros mais icônicos do Velozes e Furiosos. Quando eu penso em carro do Velozes e Furiosos, eu penso nos carros desse filme. Aquele roxo lá. O laranja e o roxinho? Eu não sei os nomes de carro, E infelizmente. o rosinha Só o Skyline. da mulher no começo. A Suki. Sim. O Skyline com as faixas azuis. Skyline com as faixas azuis, inclusive, virou um Lego. Virou Lego, exato. Sim. A gente Skyline eu lembro que eu gente quer conheci um muito. pouquinho na época do filme original. É um carro que o pessoal falava, tipo. Sim. É. Carros É, icônicos. eu lembro que esse filme eu achei ele um pouco pior do que o primeiro, que eu senti que ele era mais uma. Eu não sei, ele é uma aventura paralela, sei lá, de certa forma. Eu queria que o Toretto tivesse voltado, ele não voltou. Cara. Então. Eu não achei que a história era tão boa quanto a do primeiro, mas ele compensou tendo mais ação e tudo mais. Isso não vou negar. Mas é porque é tão Uma bom quanto coisa o primeiro, porque é a mesma história, basicamente. É, exatamente, é uma história um pouco repetida também. É, tipo, infiltrado coisa de que novo. o- Vamos se filtrar de o- novo, mas agora o vilão não tem metade do carisma do Toretto. E o Toretto era vilão também. Não é uma pessoa amigável. É uma coisa que o Velozes e Furiosos meio que no começo tomou esse lado, porque quem gostava de carro era o Paul Walker. O Vin Diesel não sabia nem dirigir praticamente. Você nem se sabe ainda. Então, tipo, o Velozes e Furiosos era um filme do Brian. E dá pra ver isso. Ele é a melhor coisa do 2 e do primeiro também. A continuação é continuando a história do Brian, que é Uhum. a história dos A filmes. história que a gente quer contar. Isso é realmente uma coisa. Eu não sei explicar como, mas eu acho que o Paul Walker, o personagem dele, tem um carisma. Ele tem um jeito meio que ele tá lá se divertindo com o negócio, ele fica sorrindo a maior parte do tempo, ele tá meio que brincalhão lá, e eu gosto disso. Eu acho isso interessante o personagem dele. Tipo, ele É diferente do Vin ele tá Diesel. numa monte de situação séria lá o tempo todo, mas ele tá normalmente, muitas vezes, ele tá meio que rindo, meio moleque lá, sei lá. Pois é. As Eu roupas gosto que dele. Ele tem um É, ele de bermuda, fica de bermuda. vislumbre, né? Ele tem um brilho no olho, realmente. Tudo a carinha dele, todo aquele o mundo sorrisinho dele. é divertido pra ele. Sim. O figurino desse. O pessoal tá de bermuda na praia, pô, tá numa região mais praieira. Camisa grande, bermuda. Eles. Eu queria concordar com o Felipe que realmente as cenas de ação, as perseguições e tudo mais são bem melhores. Mas apesar das cenas de corrida não serem tão boas quanto, ainda tem um jogo de câmera interessante nelas, que eu gosto muito ainda. Tem uma. Na corrida dos carros coloridos lá, os Power Rangers, tem uma ida. A câmera vai de um carro pro outro, num plano sequência, que, por mais mal feitinho que seja, se você achar mal feitinho, é mó bem construída a cena. Mostrar cada piloto no seu carro e tudo em movimento. Isso é legal. Tem uns efeitos que são feinhos, tipo um carro voando por cima do outro, ou então o outro pega que são os carros têm que ir, voltar, e Sim. tipo uma corrida de De vez revezamento. em quando eles estão dentro do carro, tu nota às vezes que tá rolando um blur no fundo que não é meio real. Tem umas coisas que tu repara às vezes. Só os efeitos, mas as perseguições que são praticamente todas durante o dia, provavelmente elas foram filmadas com o carro mesmo, no local, e aí elas são bem mais incríveis. E eu gosto como eles. Eu acho que isso vai amplificar até nos próximos filmes ou não, mas eu percebo como eles tratam os carros como o coração do filme também. Os carros recebem atenção, eles são muito bem tratados, muito bem polidos e tudo mais. Eu não conheço nenhum modelo, mas eu sei que imagino que quem seja fanático por carro deve ficar tipo, caraca, esse carro aqui, esse carro aqui. Sim. É realmente interessante. Como ele é parte da história. Personagem, É né? parte da história. É um personagem. Eles são parte da história, são personagens e são pontos importantes, assim, de discussão entre os personagens. Tipo, a gente tem que resolver isso daqui porque não sei o quê. Coisas ligadas ao carro. E tem sempre o cara que entende de carro mais do que todo mundo lá, que é o
Ah, sim, o nerd. O nerd dos É, carros. sempre tem um engenheiro. O nerd dos computadores que fica montando o esqueleto dos carros lá. É o Jesse no outro e esse é o Tej. Eu acho que eu gosto mais do 2, porque. E aí, de novo, é muito do conhecimento dos outros filmes, mas porque eu acho um lento. Eu acho que ele É. começa lento e tudo bem, é justificável a introdução da história, a introdução dos personagens, a gente tá conhecendo aquele mundo pela primeira vez, mas eu não consigo, porque aí agora eu já quero um filme rápido, um filme veloz E e Furioso. E aí, eu acho que isso me incomodou um pouco. O segundo é um filme mais, vou dizer esse termo, não é bem isso, mas ele é mais leve, vamos dizer assim, ele é mais colorido. E aí eu Ele tem um acho andamento que- diferente. E eu acho que o 2 traz uma coisa muito boa também, que é o relacionamento da dupla. Caraca, eu ia sabe? falar Eles isso agora. eles passam muito bem essa ideia de que eles se conheciam, É um que eles buddy tiveram cop. uma história e que agora tá vindo à tona de novo. E eles têm essa intimidade e esse entrosamento. Isso é muito legal, mesmo no começo lá, quando eles estão trocando faísca lá e não estão muito bem um com o outro. Mas traz momentos muito bons, que é tipo o Brian dirigindo, olhando pra menina lá, e freando, e aí o Roman para do lado e fala: Ah, você tava fazendo aquele negócio, eu que ensinei ele, não É. sei o quê. Até essas alfinetadas são muito legais. Agora quando eles ficam tendo uma briguinha tão besta lá que o próprio policial fica lá, tipo, eles já acabaram de ficar com esse É, palhaçada. tipo, o casal já entendeu? É, tipo, umas coisas assim. Que eu acho que no 1 não acontece por motivos óbvios, assim, né? De ele tá Uhum. conhecendo o Toretto ainda, Uhum. tá criando essa relação de confiança e tudo. Então eu gosto muito da dinâmica dos dois no segundo filme. No 1, o Brian é todo empolgadão com tudo, mas ele tá entrando numa gangue, a gangue é todo mundo muito parrudo, assim, a gente é mal, a gente briga com pessoas na rua. O Vince lá falando, esse cara aí é um policial, eu não gosto É. dele não. Ele tá namorando a menina que eu gosto. Aí no final eles estão tipo, family. Você é o personagem mais anos 2000 de todos. E tipo, eles nem tão namorando, é só a mina que ele gosta. Ah, sim. É. Enfim. Isso é muito anos 2000 mesmo. Mas bem. Aí, tipo, mas eu acho legal também a evolução do Toretto no 1, assim, apesar de eu ainda achar que ele foi um personagem que não foi tão bem trabalhado, mas a evolução dele descobrindo quem são as pessoas que ele pode confiar, sabe? Ele tinha aquele grupo de amigos que ele pensava, família, corona, e aí no fim ele descobrindo, tipo, pera, não, assim, rever aqui meu conceito de confiança e tudo. Nossa, a cena que ele descobre que o Ryan é policial, ele foca na cara do Toretto de uma maneira que parece que o Vin Diesel vai explodir com o momento. Eu fiquei com medo. Não, essa é a expressão dele, ele não é muito bom Ficou tipo, ator desse. eu falei, ele tá ficando vermelho, ele vai explodir, aí eu achei que ele ia fazer alguma coisa ali. Eu falei, eita, deixou o Toretto puto. Era essa presença que ele tinha. Você, Luan, eu pensei em você numa cena. E ela ela não tem muito a ver com carros ou com personagens em si. É um rato. Ah, eu lembrei de outra coisa quando eu vi essa cena. Eu pensei em você porque você Ô, fala Luan. muito sobre O maltrato de animal em filme, que você se sente mal. O Vitor falou assim: Nossa, acabou. O Luan vai assistir isso e ele vai acabar com os filmes. Vai falar, não, porque tem maltrato dos animais nesse filme. Um absurdo, não vou assistir mais nenhum filme. Não, essa cena é tensa, porque na primeira. Eu fiquei pensando, será que foi Velozes e Furiosos que inaugurou essa tortura do rato em filmes? Porque eu vi isso no Game of Thrones. Eu lembro que tinha isso também. Aí eu. Agoniante essa cena. É agoniante, eu fico, meu Deus. Mas Game of Thrones se passa antes cronologicamente. Então foram eles que inventaram. É a mesma coisa, tipo, bota no balde, esquenta e o rato vai começar a cair. É da revolta de pensar. Os filmes têm. Esses dois filmes têm maneiras de tortura diferentes, né? O primeiro tem um cara soltando óleo de motor na cara do outro, na boca dele. Eu imaginei que fosse molho
no olho, algum molho pra não ficar E pensando no que, nossa, terceiro filme tem bullying teriyaki. com tinta automotiva. Ah, é verdade. Nossa, é mesmo. Os caras pintando a barriga do cara lá com tinta de carro. Ah, é. Uma cena bem pequena até. Sim. Tipo, no Essa não tem comecinho tanto, do... não tem tanta É o importância. começo do filme. Mas, Mas eu concordo com a Carol sobre a dupla Brian e Roman são o coração do filme. Fazem. O 2 é quase um filme de buddy cop, basicamente. É uma Uhum. dupla de resolvendo um negócio lá, enquanto o primeiro é um filme de policial, filme policial mesmo. É difícil bater pra mim eu realmente fiquei tão surpreso quando descobri que ele era policial. Gente. É difícil esperar isso pra mim, que eu fiquei, gente, como assim ele é policial? Eu tava achando que era um filme besta de homens se exibindo pra mulheres, querendo pegar carro, homens héteros, tipo, ai, olha como eu Mas sei não deixa de dirigir. ser um filme de homem se exibindo pra mulher. É. Em certo ponto. Ainda tem lá, ainda tá presente de fato. Anos E 2000, todas né? as pessoas se exibindo para o Toretto também. Em É. menor ou maior grau. Ai. Mas Mas aí então, o segundo vocês não tem acham esse que efeito. Vocês acham que o rapper lá do primeiro filme, o nome dele, O Ja Rule. se arrependeu de não querer mais participar? Acho que E sim. aí ele fez o Ele viu. primeiro e falou... Ai, sabe o Mas que é? Eu acho que não é nem que ele não queria voltar, eu acho que é que ele queria muito dinheiro pra volta dele. Eu acho entendi. que o Olha, por um Ludacris. lado ele deve se E os arrepender. caras faturando 20 centavos por filme e o cara querendo dinheiro. Agora imagina se ele, quando ele pedisse, soubesse quanto tá arrecadando hoje em dia. Ele ia ficar, tipo, talvez a equipe tenha escapado de uma bomba aí. Essa é verdade, né? E Agora ele ele lá- só tem que lidar com o estrelismo do Vin Diesel, olha só. Porque o décimo 300 milhões de orçamento. Não sei como chegou nesse ponto. Ah, mas eu gosto que ele saiu. Porque eu... Ele tá fazendo outras coisas, ele tá fazendo Fire Festival lá. Mesmo, né? Ele é o cara do ferro. Meu Deus. Meu Deus. Pois é. Isso aí é efeito borboleta, né? Aquela foto do dominó. Caraca, sim. Meu Deus, a timeline aí dele. Ô, Vitor, você tava falando da ponta solta que o 2 deixou, da personagem da Eva Mendes? Não, é do Verone, que no final do filme é tipo, ele... eu voltarei! Eu achei que o Brian tava brincando com ele, falando que ele vai. Que o cara ficou cheio de medo. Como assim? Ele vai sair mesmo? Ele vai sair mesmo? Ele morreu na prisão. Ainda não terminou os filmes, ele pode voltar. Não, eu quero muito. O Roman tava com certeza que ele ia morrer na prisão, que ele ia durar lá dentro. Seria Então, acho muito que o Roman dá foda certo. se ele realmente voltasse. Ai, cara. No último filme lá, ele. Haha! Eu disse que Mas eu não voltaria. lembro, eles chegam a comentar sobre o personagem da Eva Mendes depois? A Eva Mendes, spoilers, ela tem uma pequeníssima aparição no filme futuro. Eu não lembro. É uma cena pós-créditos. Então, já fiquem preparados pra Aliás, isso. o primeiro tem pós-crédito, eu primeiro tem fiquei atento a pós-crédito. isso. Aham. O segundo não teve, nem o terceiro. Não, mas o pós-créditos é só, tipo... repetição de um monólogo do Vin Diesel. Nossa, com o ele, pós-crédito do primeiro filme é ridículo. Com ele andando. É ridículo. Mas também, em retrospecto, é meio que eles falando o que esperar dos próximos filmes. É tipo, esse filme vai ser ridículo. Tá? É uma franquia de filmes ridículas. Olha esse pós-crédito aqui, toma, porque é muito brega. No México. Ele conseguiu fazer o que ele queria. Eu acho que o segundo filme continuou um pouquinho o estilo brega, mas acho que o terceiro ficou um pouco sério demais, eu acho, sei lá. Acho que o terceiro se levou mais a sério, eu senti isso. A gente vai pro terceiro... não, calma aí. Deixa eu só falar um momento do Velozes e Furiosos do 2 também, que eu reparei. Perfeito. Que eu fiquei... isso tá começando a escalar aqui, quando ele pula no barco de carro. Essa sim. cena... Yes! Aí eu fiquei, isso bom. Foi... Por isso que eu quero ver essa franquia, mais disso. Foi um momento, assim, do cinema que... Mudou tudo, sabe? Mudou tudo. Eu sei que no futuro vai ter o carro pulando de prédio, que eu lembro que isso foi divulgado bastante na época que saiu um dos filmes aí. Oh, querido. Uma coisa legal dele se jogando dele se jogando na lancha é a reação deles depois. Eles saindo tipo, ai caralho, que ideia idiota. Isso
Isso, infelizmente, é uma coisa que não vai ter tanto no futuro. Vai ter ainda, Eu em discordo. parte. É só... Tem um personagem. Tem um personagem que faz isso toda vez. Toda vez tem uma ideia e ele fala. Que ideia. Mas por quê? Por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tá aqui nesse lugar? Eu podia estar em qualquer lugar, mas eu tô aqui fazendo isso. Tem um personagem que faz, sempre. Mas é só o negócio do depois de ter feito lá, sabe? Aquele... Mano, como a gente sobreviveu? Eu tô... Mas tem um personagem que no 9 faz um negócio e fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu acho, se bobear, a gente é indestrutível. Porque não faz sentido eu ter sobrevivido isso que acabou de acontecer. Não faz mesmo. Ai. Então, vamos pro próximo. Oh. Então, o Luango... O rank é 1... É. 2, por enquanto. Eu não vou falar notas não, porque senão vou ser massacrado. Mas é rank, é 1, 2, aí o 3. Tá. Tá bom. E quem você acha que... O 2 é um pouquinho pior que o 3. O 2 é um pouquinho pior que o 1, já o 3 eu acho que é... O 2 é um bocado mais pior que o 1 e o 2. O 3, no caso. E quem nesse filme você acha que volta? Eu acho que o Roman volta. Talvez o policial lá que sempre contrata ele, talvez volte, não sei. O chefe de polícia lá. O chefe de polícia... Eu gosto dele. Eu também gosto. Ele tem uma confiança no Brian, ele é sabe? humano, né? Ele tem Aliás, esse filme tem uma coisa clássica de coisa americana, que é equipes de polícia que não se comunicam e uma atrapalhando a outra sem querer. Sim. É ótimo, tipo... Aí dá aquela cena maravilhosa dos carros, né? Bandada de carros, que é uma cena bem engraçada. Essa cena é boa. É muito zoado, porque é só você ver o carro roxo e o carro laranja no meio dos carros de várias outras cores. E foi o que eles acabaram fazendo, porque eles acharam, mas deram mal depois. Tem isso. Mas na hora tem tanto carro saindo que às vezes um fica na frente do outro, você não consegue, você não sabe. Claro, quando você tá no helicóptero, fica mais fácil, mas... Mas aí já tinha trocado de carro. É engraçado pensar em como tanta pessoa estava disposto a participar dessa técnica de despistar a polícia. É excelente. Pelo caos. E tem que lembrar que eles fazem isso, mas eles terminam em outro carro. Eles não terminam no laranja. Exato. Nessa hora eles já estão em outro carro. Clássico. O policial, inclusive, o chefe policial, eu lembrei que ele era o pai do Dexter. Acho que era isso também. Foi uma coisa que eu reparei aleatória. Eu acho que o policial lá do segundo filme, o novo policial, que é o chefe de polícia lá, ele era o pai do Dexter no Dexter. O que fica antagonizando os dois lá o tempo todo. Depois fica Bud do Roman. Beleza, vamos pro Tokyo Drift? Agora é o terceiro filme que é tão diferente dos outros, eu acho. Eu creio que a ideia era fazer uma antologia lá, tipo, vamos contar várias histórias no mundo, no universo. Mas eles tiraram o Paul Walker. Não, mano, você tem que pensar que eles são visionários. Eles, antes mesmo de terminar uma história, eles já estão fazendo a expansão do universo. Tipo assim, à frente essa do parte tempo. é importante pra poder setupar o capítulo depois, né? Isso. E capítulos antes até. Eu duvido que esse personagem volte, mas, bom, o principal desse filme. Mas pode voltar, né? O Paul Walker de feira. O Paul Walker solista do Texas. Ele me lembra de um jeito muito errado. Porque ele é feio. Não achei tão feio assim, não. Cara, ele não é um Paul Walker, mas ele não é feio, não. Véio. O problema... Não. O problema é que ele... O corte de cabelo dele é muito estranho. É feio. E ele é pra ser um menino de 17 anos. Ele é malhação. Ele é totalmente malhação. Cara, sim. Ele andando na escola. É ridículo. Mas eu fiquei pensando, ele tem menos de 18 anos? A minha anotação é realmente essa. Malhação. Gente, ele é malhação. É ridículo. Mas o que eu achava legal dele era o sotaque from Texas, que ele tinha no Japão. Horrível, Era divertido. Era forçado pra caramba. Podre. Não sei nem se ele conseguia fazer direito, mas era ridículo. Mas ele me lembra o Shaw.
Eles são primos O Jason distantes. O Jason Statham, né? Aham. Ele lembra Então, dele. aí é de um jeito Nossa. errado, porque ele é feio né? Então, É assim. tipo, Mas já Ele parece alguma Jason coisa Statham. nele me lembrou. Não, Achei eu, o formato eu da procurei, cabeça. eu procurei o elenco Ele é depois, eu vi a branco, foto dele hoje em cabelo dia, raspado. ele parece Jason Statham. Ele parece. é, E desculpa, eu vou botar essa aqui agora. Que atorzinho ruim, né? bichinho. Bichinho nada. Eu Eu fiquei Bichinho é pensando, eu ruim. vi ele em alguma coisa depois, eu não sei O se eu vi ele em bichinho é alguma coisa ruim Eu e acho o que primeiro ele- filme tem o Vin Diesel. Eu acho e que- ele é ruim. Eu acho que ele não fez quase nada. Tipo, Pra ver como ele é ruim. Além desse filme. Eu Vin imaginei, Diesel será que o conseguiu filme- fazer a Operação Babá. Esse cara eu não Será que o conseguiria filme fazer a manchou Operação ele? Babá. Porque, tipo, quando o filme é ruim, assim, pode manchar a carreira do ator, se for as primeiras coisas dele. Aí eu fico pensando o que ele fez depois, se ele conseguiu sair Se disso. manchou ele. Um filme desse, Luan, abre portas. Ah, ele. Ah, sim, claro. Ele fez NCIS. O que é isso? Ah, Aquela série de policial, eu não faço Ah, eu não tá. vou- Das Law and Order da vida. É tipo Law and Order, Isso, tipo isso. CSI. Ah, ele, Ok. ele fez alguns filmes, mas não. Olha, nada. Mas o terceiro filme, eu vou dizer que o que me destacou, eu pensei, ok, eles vão focar. Os carros agora você vai fazer curva, porque no primeiro e segundo filme, a maioria das coisas era em linha reta. A maioria das coisas era em linha reta. Eles aprenderam a fazer curva. Eles No olharam terceiro e filme, eles falaram, vamos fazer perseguições Oh. agora, que é sobre fazer curvas fechadas e dar drift. Oh, pera aí, rapidão. O que É é isso diferencial. aqui? Eles tocaram no volante e falaram, caraca, um novo mundo. É, agora você vai fazer curva, porque o primeiro e o segundo filme, a maior parte das cenas não todas, mas a maior parte das cenas de corrida é um racha em linha reta, quase. Quase sempre. É. Sim. O terceiro filme é tipo, agora a gente vai falar sobre drift. Vamos introduzir a audiência sobre o conceito de Ó, drift. drift é maneiro. Esse filme pode ser ruim, mas drift. É, Isso é legal mesmo. Isso de É. fato é. esse filme tem. Eu até Aí é botei muito legal. nas minhas anotações. Ele tem uma vibe diferente. Ele tem menos crime, ele é menos sobre crime, mais sobre corrida. E você sobre personagens diferentes. Tipo, quase não Eu tem acho que tem conexão. o pior andamento de todos os três. O ritmo dele é estranho, ele. A história anda pouco, a história anda de uma maneira esquisita, sei lá. É quase. Sim. Ele é quase uma história. Um Rocky. É uma coisa. Só que o É, protagonista tipo tem assim- zero carisma, o Rock tinha carisma. Sim. É, tipo assim, sim. o filme dura menos de 2 horas e E parece que você tá há 5 horas assistindo. Sim. Sim. Chegou um momento que eu tava tipo, caraca, ainda vai ter mais uma corrida, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E olha que eu sou fã. E a última corrida não é nem boa. Essa é a pior É, parte. de noite ainda. Ele teve umas 2 corridas a mais que não precisava. Ele tem. Não precisava. Eu acho que ele tem cenas boas de corrida, mas de carro, usando carros e tudo mais. Mas essa última não é uma. Mas eu acho que eles tentaram fazer um filme mais rápido, tipo, mais ação e tudo. E aí eles não fazem a introdução direito do personagem. Não Então fica desenvolvem. tipo, e aí Não, quem é esse personagem principal que agora eu tenho que comprar essa ideia? Um personagem que, como o Luan falou, não tem nenhum carisma. Então assim, não quero De saber. cara você já achei Aí babaca você na não primeira entende cena. Eu fiquei, nossa, que babaca. E aí você não entende as motivações dele, tipo assim, sei lá. Aparece o que a mãe esse cara dele, que é um quer. personagem que aparece por 3 minutos e aparentemente tem uma importância, mas não tem. Aí o cara fica lá, tipo, querendo levar um soco na cara, porque ele fica lá batendo de frente com o cara, e o cara não quer dar o soco nossa, nele, e e ele tudo- fica insistindo e pra tudo levar ele um quer- soco e não é. leva a porra do soco ainda. Se eu achei que o primeiro filme era um filme sobre o cara querendo conquistar a mulher com carro, haha, esse filme é sobre isso. Basicamente ele quer só quer saber daquela mulher. Isso. É isso. E aí você percebe como Velozes e Furiosos podia ser um filme raso. Cara, tá vendo, ele Luan? não aprende Não é. nada, né? Porque eu Ele não tava aprende nada, pensando. ele continua. O filme começa com ele cometendo um erro e lidando com as consequências disso. E ele faz a mesma coisa E em aí Tóquio. eles tentam criar um arco de redenção lá, com aquela parte que ele chega no pai dele e fala, porque eu tenho que resolver meus próprios problemas. Foda-se, quem é você? Eu tô olhando pra ele bem assim, quem é você, meu filho? Ninguém nem tá... Acho que o personagem mais interessante do filme todo era o cara da Yakuza, pra mim. O chefe da Yakuza. O babaca desse, americano, idiota, adolescente com 50 anos na cara, vai lá, entra na casa Serginho do Rondascov. mestre da Yakuza e nada acontece. Ele é Ele basicamente ainda chega lá cabeção. e fala assim, Parece. ó, vou competir contra o seu sobrinho. E ele, beleza. Só porque quer. O cara da Yakuza. Ok, você tem o meu respeito. Não, tipo, eu vou decidir se vamos fazer. Quem ganhar uma corrida tá fora da cidade. Eu fiquei, Esse- Yakuza vai aceitar esse- uma coisa dessa, mas eu pensei, tá, vamos abraçar o ridículo nesse momento, vai. Esse Baca gaijinha aí, Cara, falando as regras, vê se pode.
Aí tem a Vanessa Hudgens de quinta categoria. Que... Qual o nome dela, lembra? Era Hira? É, Hira, não, era uma coisa com H. Nila. Nila, com assim. 2 S. Nilo? Isso. Alguma coisa assim. Nila. Oh, Nila. Tipo assim, a única cena interessante que eu realmente acho, assim, tipo, caraca, eu olho e penso, filme, interessou, é o conflito familiar lá de você, meu sobrinho, está cuidando do meu império e como é que você não viu que Dr. Hunt seu roubou. parceiro tá roubando a gente? Aí eu pensei, caraca, agora sim, um filme. Olha, uma história. Aí já muda. Já não... Eu acho. Se a história fosse sobre isso, isso é um bom filme. Uma coisa que tem legal nesse filme é o Han. O Han é muito estiloso. O Han Ele é ótimo. Cara, ele é tipo, ótimo. toma meu carro aí, Isso. olha, eu Ele tenho é vários maravilhoso. carros, eu sou tipo. E eu queria deixar aqui registrado que é mais um personagem que tá sempre comendo. cara, Personagem que gosta de tem um alguma coisa, snack. tem alguma coisa muito satisfatória de tá todo mundo, tipo, super empolgado com o que tá acontecendo e ele só lá no canto Lazer, tipo, comendo o salgadinho dele. você Aí vai fala, conseguir. pega aqui meu carro. O carro dele foi completamente destruído, ele lá. Você Ele acha é que você tem ótimo, uma ele é escolha, ótimo. aí vai leva o cara pra sauna. Ele é ótimo. Uma coisa que o Luan falou sobre eles aprenderam a fazer curva, mas tem umas cenas que eles super não precisavam fazer curva. É tipo, eles estão numa perseguição e o cara tá andando em zigue-zague ao invés de só acelerar e reto. Por que esse cara tá Pra fazendo desviar curva das na coisas, sei lá, reta? que eu tiro, não sei. Cara, aquela Adoro cena... a parte que a multidão se abre pro carro fazer drift no meio dela. Né? Ou Ai, essa sim, cena é legal. essa cena é boa. Mas e a multidão feita em computador? Que coisa horrível. A multidão. Coisa A multidão Tipo de... assim, eles não conseguiam chamar pessoas pra fazer uma multidão, tipo... Ai. Mas ali, ok, ia passar um carro, eles não podiam ter Nessa pessoas parte, ali. beleza. Mas é a parte que eles estão em cima do prédio e aí filma embaixo, as pessoas O cara andando. fala, e aí olha essas Parece pessoas. os piques. É horrível, é ridículo. É tipo, você olha e pensa, meu Deus, que cena feia. Inclusive... Então, é nessa hora que a gente fala quanto que o filme gastou e quanto que o filme Beleza. Foi gravar em arrecadou. Tóquio, né? Vai. Também O já filme não é barato. gastou 85 milhões de dólares, ou seja, 9 milhões a mais do que o filme anterior. E ele arrecadou nos Estados Unidos 62 milhões, ou seja, ele arrecadou menos do que ele gastou. Eu não consigo entender como que eles fizeram o filme 4. Eu não consigo. Mais uma vez, Vin Não Diesel... entra na minha cabeça. Eles são Bancou, não? ricos. Foi o Vin Diesel que bancou, não? Do próprio bolso, como sempre. Cara, deve ter sido. Eu acredito, Porque não faz sentido. eu acredito que foi Vin Diesel que fez esse filme acontecer. De qualquer maneira. Porque você vê a mudança de chave, assim. Vin Diesel, o Toretto se tornou o protagonista. E antes era o Brian. Agora... Eles fizeram também a jogada esperta de que o primeiro foi o que mais foi bem sucedido dos três. Vamos trazer o elenco todo de volta, então. Isso ajuda. Trazer o povo de volta também. Eu lembro, cara, eu lembro da época, vendo nos cinemas o trailer. E tá lá, olha, todo mundo, que isso foi uma coisa, tipo, caraca, Velozes e Furiosos com a galera do primeiro filme de novo. Nossa! E eles estão modo Smash Bros, né? Cada filme novo que lança, eles trazem mais gente dos antigos e falam, vamos lá, todo mundo! Aqui. O Han é a melhor coisa desse filme. O Han é a melhor coisa O desse Han é a filme. melhor coisa desse Ter filme. botado esse branquelo, velho, como protagonista foi a pior escolha que eles podiam ter feito. Não, pelo menos agora ele virou Donkey Kong, então tá tudo bem. Agora Uma coisa interessante nesse... A piada do Donkey... Essa é a única coisa, essa é a melhor coisa... É a única linha boa do filme. A única coisa que bom. ele faz. 3 melhores coisas do filme. DK Donkey Kong, o carro de Hulk do Neil Bauer. Isso era legal, do Twink. Sim. O celular dele era de Hulk também. Eu gosto muito de... O filme é ruim, mas eu gosto muito da cena da corrida final, que é todo mundo nos celulares, e aí entra no celular, sai do celular. Eu acho muito legal. Até parece que o celular tem essa resolução. Tecnologicamente isso não faz sentido, Não, mas... tudo bem, tecnologicamente... Não, o detalhe ótimo dessa cena é o início da corrida, é o cara da Yakuza lá, o velhinho, pra dar o sinal pra começar a corrida. Eu fiquei tipo, eu achei o detalhe tão pequeno, mas eu fiquei tipo, isso é tão sem sentido. Vitor, qual foi a terceira coisa que você ia falar? E a terceira coisa é o Han. Ah, tá. Não.
Não, ele é ótimo. Uma coisa interessante sobre esse filme é que a partir desse, o diretor vira o Justin Lin. Eu ia Então ele mencionar colocou no isso. 4, no 5, no 6. 4, 5, 6 e 9, se eu não me engano. 9 Virou um diretor e só a uma partir parte desse, né? 2. Depois desse. O É. diretor do 4 não é o mesmo do 3, não, né? Tipo, é outro. O diretor do 4 é o mesmo do 3. Mas o Que virou 3. no 5 e no 6 também. Isso. Isso. Ah, tá. Então talvez 3, ele 4, tenha um roteiro 5, ruim 6 só. são o mesmo diretor. Ele continuou por todos, até que teve o 7 lá, que foi o que o Paul Walker tinha morrido, e aí eles então- chamaram James Wan, que trouxe a maior obra-prima da... Esse aí é o mais bem sucedido da franquia toda. 1,5 bilhão. E aí tem o 8 que eu não lembro exatamente quem é que fez. E o 10 eu também não sei. Mas A o maior 7 coisa- só é E aí, a maior gente porque o fica- Paul Walker morreu? Eu acho que Talvez. ajudou. Acho que ajudou, porque ele morreu antes de sair o filme Porque e não é isso o ajudou. melhor filme. Com certeza eu ouvi uma Comoção. uma O 7 é bom. informação, curiosidade. Não, é muito bom. É o melhor? A gente vai... Eu não sei de acordo com o Rotten Tomatoes qual é o melhor, mas. Ele pelo menos é o que a galera mais assistiu, pelo menos. Eu não sei, eu Pois não acho então, que a tenha gente sido... vai reassistir o Tokyo Drift depois do 8? Por quê? Tem... depois do Do 6. 6. Do 6. Do 6. Porque o 4, 5, 6 são prequel? Então, tem alguns elementos do 4, 5, 6 que botam ele antes Tá, então tem uma timeline do de 3. Velozes e Tem Furiosos uma que, na timeline verdade, de Velozes e Furiosos. Que não talvez é a seja um, timeline 2... de lançamento. Tá, É. então talvez deve ser 1, 2, 4, 5, 6, talvez depois vem o 3, não sei. 1, 2, 4, 5, 6, 3, Ah, 7, 8, 9. Hobbs e Hobbs e Shaw em Shaw. algum lugar. Hobbs e Shaw, ele tá no espaço. É depois Não, do mas 8? Hobbs e Shaw também existe dentro da coisa, porque você tem que Uhum. ter criado a inimizade. Aquela lá. Hobbs e Shaw, a gente... Hobbs e Shaw é uma coisa, cara. Eu já vou deixar aqui. é muito de bom. comédia, aparentemente. Agora vamos lá, pergunta que não Todos quer esses calar. filmes são comédia. A pergunta que não quer calar. 3. Aquela cena final do 3 era premonição? Era um plano infalível que eles tinham na cabeça de mudar a franquia a partir do 4? Ou foi uma cagada muito, Foi só um muito cameozinho. cabulosa? Acho que foi um cameo de sorte. Tipo, acho que não tinha plano ali, não. Acho que foi simplesmente. Vamos trazer um brindezinho pros fãs do 1, sei lá, tipo, uma coisinha pra eles ficarem. Ah, que legal! Meu chute é que o plano era trazer o Vin Diesel de volta, só que eles não sabiam o que iam fazer com essa cena. Mas aí o filme, o 3 foi tão fracasso que eles falaram: não, esse ator aí não precisa. Tipo, o Vin Diesel Cara, fica, mas tira esse ator aí. essa cena, pra mim, melhora o filme em 200%. Eu choro quando eu assisto ela. Mas você descobre que ele que Mas ela treinou o Han, sei lá, melhora, ela trabalhava com o Han. ela melhora depois que você assistiu os outros. É, sim. Mas, e tipo, agora, tendo assistido tudo, assistindo isso, me arrepia. E a música que toca. Porque A tá música latina. tá tocando a música do Tokyo Drift lá, o lá, as musiquinhas japonesas e tal. Achei que a trilha sonora do Tokyo Drift é legalzinha, tem mais guitarra. Ah, a trilha sonora é muito boa. É, eu E gostei. aí, não, e aí fala, tipo, tem um cara aqui que quer te ver, ele disse que é amigo do Han, ele disse que o Han era família. Aí começa aí, eu já me arrepio aí, eu já tô tipo, o Han era família, o Han era família. Aí eles começam aí com a câmera e começa a tocar a música latina do Toretto e eu tô em prantos já. Tô assim, anos depois, essa cena virou uma coisa. Uhum. A Em música... retrospecto, tendo conhecimento, ela tem mais agora. peso. Porque essa música também é icônica e ela volta, né? Em momentos Toretto. Na época isso também foi uma coisa marcante para as 3 pessoas que assistiram o filme. E o glow up do Vin Diesel do primeiro filme pra esse, hein? Porque aí Nossa. ele já tá o Vin Diesel que a gente conhece hoje. Porque no primeiro filme, tadinho, o bichinho tava caladinho, esse né? é o Não tinha Vin- dinheiro ainda, né? Esse é o Vin Diesel de Operação Babá. Ele já tinha... Eu não Aí reparei, já tinha mas ganhado dinheiro, aí já ele podia... tava mais forte. E ele já tá de regata. Já apareceu de regata regata, branca. hein? Que no primeiro filme ele não tá de regata ainda. Aí já apareceu de regata. Nossa. Agora, com tudo Ah. que o filme 3 tem de ruim, ele faz uma coisa que
eu acho que vai se mantendo ao longo dos filmes, que é sempre trazer um personagem muito bom. Eu achei que você ia falar que era localidade nova, porque a coisa mais legal do 3 é ser em outro país, eu acho. Tem Mas isso assim, também. é meio aleatório, né? Tipo, vamos fazer outro país aqui. Aí Não, mas eu É dá só- um aspecto da aventura. É só pra deixar o peixe fora d'água. Pra ter a trope É. do peixe fora d'água. Que sim. ele Pra ter o chega gaijinho. lá, Quando ele nossa. fala em Podia gaijinho. ser qualquer o país, povo né? Ele chamando foi em ele. Tóquio porque estética. Eu tô aguardando Mas muito é que um eu sei país que eu vou no legal, Rio. né? Tipo, luzes. É. Eu sei que E eu eu vou no acho que Rio e eu também quero ver isso no eles Rio. pegaram, eles aproveitaram essa ideia do drift que tava Sim. virando moda na época Você vê também. que eles já estão numa transição saindo dos carros tunados, assim. O carro tunado. Sim. Eles eram mais sutis. Era tinta e motor apenas. Não tinha mais neon. Assim, tem a cena lá que eles reconstroem o carro, que é um momento bem clássico de filme, assim, vamos reconstruir esse carro que tava acabado aqui. Então, vamos é fazer um isso. momento muito legal, mas ao mesmo tempo, eu já tô de saco cheio do filme, então eu não aprecio, sabe? Quando eles começam a Vai reconstruir direto o pra carro corrida. pra fazer mais uma corrida, eu já tô tipo, meu Ah, Deus, meu o filme Deus. não tá Eu acabando, não consigo né? nem torcer pro casal principal, tipo, pelo menos o Paul Walker e aquela irmã do Dominic Toretto, até que você achava tinha uma química desses dois novos. E o Paul Exato. Walker e a o Paul Mônica. Walker e a moça no segundo filme, a gente torce também. Paul Walker tá bem, hein? Paul Walker. Dois filhos, Duas gatas. tá bem, o bichinho tá bem. Mas Aí esse aí é tipo o menino lá, o Jason Statham nerfado, fica com a menina lá e fica tipo. Pois é, ele e a Vanessa Hudgens. Nerfada também. E o vilão é tão sem graça, o vilão principal, o DK lá. Tá, eu queria saber. Eu queria eu saber de gosto vocês dele. qual o ranking de vilões. Porque- Pior que parando pra pensar, eu acho que é Toretto, né? Vilão. Toretto, Mas DK e o. Qual é o nome dele? Do 2? Esqueci. Verone. Verone. Eu falei Rony. Mas o 1 tem um vilão que não é o Toretto. Um tem os Era isso que eu ia irmãos. falar. Não. Os Ah, irmãos tem aquele Tran. lá. Não, aquele lá são. O Johnny e o Lance. Ok. Eles estão lá pra dar o antagonismo, pra desviar o foco, você achar que eles são os ladrões. E acaba que eles não são. Mas eu gosto deles como vilão. Eu acho que eles fazem um bom papel. Eles dão um tiro no Mas carro. eles matam o menino do Matrix lá. Será que eles matam? Ainda há espaço pra ele voltar, sabe? Aquele cara do menino do Matrix. Ele. Porque ele toma tiros, mas você não vê o Muito corpo. triste essa. Não, ali o Toretto virou anime total e fala, não, família. Aí vai lá e. E tem aquela perseguição. Que a única cena que eu lembrava do primeiro filme da minha memória, assim, era a cena que eles atravessavam o trilho do trem e o trem passava. A única coisa que eu lembrava disso. Essa sim. cena. Você. Momento pelas Furiosas. Eu acho que o Verone é o melhor. Verone? Ele é meio caricato. Ele parece pra mim assim, pelo James Bond. Mas Não é Mas eu ruim, acho que também. Mas eu acho que é meio injusto também, porque ele meio que foi mais desenvolvido também, né? Ele teve mais tempo de tela e tudo. O DK, o DK também, mas. Ele é animado. Ele tinha como. Ele tinha potencial pra ser mais interessante ainda. E ele também podia voltar. Outro que podia voltar num filme futuro. Mas quando apareceu o tio dele, você ficou tipo, nossa, ele não é nada. Quando o tio dele humilha ele, eu fico com dó. Não gosto quando um vilão humilha outro vilão. E aí você é obrigado a ter empatia pelos vilões. É ótimo quando ele sofre um acidente seríssimo lá e todo mundo, você ganhou a corrida. Eu tipo, gente, o cara se machucou ali atrás. Eu falei isso pra ele, tipo, sim, cara, ele pode ter morrido. É verdade. Eu achei que alguém ia salvar ele. Achei até que o próprio protagonista sem nome ia salvar ele e ficar de boa com a Yakuza. Mas não, Protagonista sem nome. O cara que eu não lembro do nome dele. Eu não lembro o nome dele. Ninguém se importa. Gente, a gente assistiu o filme ontem, a gente não lembra. Eu não lembro o nome dele de jeito Ninguém nenhum. se importa. Eu queria... Not Paul Walker. Eu queria mencionar que esse filme, ele tem uma música original que... Sucesso total. O Tokyo Drift. Tokyo Drift. Como é que vocês esqueceram o nome do Shan? Eu nem pesquisei aqui, eu sabia que qual. Shan! Pô, Shan. Sim. O Shan. Nossa, Como é que vocês achava que o nome dele era esqueceram o Tokyo nome Drift. dele? o melhor personagem, Shan. Mas enfim,
Esse tem o Tokyo Drift, o 2 tem a música do Ludacris, Act the Fool, Too Fast, Too Furious. É um bom E nome, então, do filme, pra falar a verdade, eu gosto. Too isso, Fast, Too Furious. sim. E E a gente nem esses... citou o da Cristina. O quê? O quê? Você tá o quê? E o... Fica aí pra quando a gente for falar os outros filmes eu falar, mas não fizeram justiça a este personagem quando a gente falou do... Ok. Então, só essas duas Twink, com certeza o músicas. Twink. Essas duas músicas são importantes e tudo mais, mas é que elas andaram pra uma música futura It's been a correr. Sim, claro. Too Fast, Too Strong. You again. É, é, Cara, você tem uma coisa que você comentou pra mim sobre os filmes, que você gosta dos personagens. Eu gosto que esse filme tem personagens assim. O cara gostou da representatividade. É um filme muito à frente do seu tempo, né? É. Primeiro Qual? que as mulheres já competem lá em pé de igualdade nas corridas. E tipo assim, quando você para pra pensar, caraca, um filme de 2001. Mó legal mesmo. E Tem latinos e latinos. negros e É. depois japoneses, Japoneses, coreanos coreanos. com Han. Então assim, é verdade, eu tinha esquecido de... Mas é muito legal mesmo. Principalmente quando a gente para pra pensar que é um filme antigo, né? É um Aham, filme bem... é um filme que teria grande chance de não fazer nada disso, porque ninguém ia se importar. Exatamente. E hoje em dia as pessoas fazem isso pra ganhar dinheiro, mas naquela época... Se o primeiro filme fosse todo o elenco branco e o segundo filme fosse o primeiro filme e fosse lançado hoje, Não, e desde a primeira corrida que eles mostram já tem mulher Uhum. competindo. Desde a Uhum. primeira que eles... Tipo, nem... A Michelle Rodrigues, Michelle personagem. Rodrigues. A gente falou pouco dela, mas é um personagem que eu acho muito boa. A Letty. Sim. Ela aparece pouco, mas ela ela tem presença também. ela ainda não tá... Sim. Acho que foi esse filme que lançou ela Eu também, acho que a ela Letty ficou lá é aparecendo. uma que eles não sabiam muito bem o que fazer, assim, com ela ainda. Ela tá meio... Mas ela é ótima. Nossa, agora que eu lembrei, o vilão do primeiro filme, na verdade, é o caminhoneiro Shotgun, não é ninguém, na verdade. Sim. Agora que eu lembrei. Todo tiro, aquele cara sem roxo fica dando tiro nele. Shotgun. Esse é o vilão do filme. Sim. Caminhoneiro de Shotgun. Caraca, Esse... Ele vai voltar. No último filme ele vai estar lá. Dominic Toretto. Eu espero muito que quando acabe eles façam um pós-crédito, uma cena de créditos igual o Crepúsculo, que é mostrando todos os personagens. Se vocês nunca assistiram Crepúsculo, o último filme de Crepúsculo, eles fazem os créditos do último filme, é tipo... É como se fosse uma todo retrospectiva. mundo que já passou pelo filme, por todos os filmes, e uma retrospectiva dos... É muito legal. E aí, agora eu tô pensando, eles podiam fazer isso, porque esse cara ia estar, com certeza. Porque é isso, é independente se você teve um papel minúsculo ou grande, você vai estar lá. É legal. Família. Ele era amedrontador. E que foi? Família, importante. Family. E aí, Luan, qual você diria que foi sua experiência de ter assistido esses 3 filmes? Você foi mais positiva ou curiosidade, mais negativa? sim, mais positiva ou mais negativa? Você tem curiosidade? O terceiro pra mim foi mais negativo do que próximos? positivo. O terceiro eu realmente Mas queria acabar logo. O saldo final, assim, de tudo. O saldo foi bom, foi positivo sim. Eu gosto de filme de ação. Não, eu gosto de filme de ação. Tipo, eu adoro John Wick, é um filme de ação ridículo. Eu gosto de filme de ação quando. Só que eu tô ansiosamente esperando o momento que ele vai ficar mais ridículo. Eu quero chegar nesse momento. Gente. É que eu conheço a sério. O primeiro foi o que eu mais gostei, que o primeiro pra mim pareceu um pequeno túnel pros anos 2000. Me lembrou de muita coisa e é um filme bom. Sim, não, isso é verdade. Da época que eu lembrei desse filme fazendo sucesso, todo mundo querendo alugar ele. Eu lembrei que esse filme era. Ele lançou a franquia, né? Ele fez sucesso. Ele foi muito comentado, lançou os atores, e é um filme que eu gostei. O primeiro eu gostei bastante, mais do que eu imaginava até. Eu fui com ele com a expectativa de que eu não vou gostar desse filme, esse filme é datado, não vai ser tão bom assim. Eu acabei me prendendo mais do que imaginava. Eu fiquei tipo, gente, ele é policial, eu tava preso já no filme. Como você se sente sabendo que esse filme fez você gostar de todos os personagens que são
bandidos. Né? Aí eu entrei naquele mérito, tipo, mas racha é errado. E eu tô Não é torcendo. nem isso, Não, todos mas aí eles têm um eu fiquei. background de eu já cometi crimes, eu já fui É. preso, eu já sei lá o quê, Mas o eu Toretto queria cometo salvar o pai crimes dele. agora. O Toretto só queria vingar o papai. Não, tá. Esses filmes são uma história sobre segundas chances, sabe? Todo mundo Sim. Sim. tem direito à segunda chance. Inclusive, todo Me tornei mundo deu uma bandido. segunda chance pra Tokyo Drift indo assistir Velozes e Furiosos 4. Como aprendemos com os filmes. Pois é. Pera. Na segunda chance. Eu, na época, eu não precisei fazer isso porque eu não assisti Tokyo Drift. Pulei do 2 direto pro 4. Você Olha aí, visionário também. Sabia que o 3 estava, né? Era na frente. Curiosamente, Tokyo Drift não é tão necessário pra assistir, pra ter Eu tudo. imagino, tipo. Mas Tanto que rebutaram depois. é legal. É legal. A gente, eu acho Faz que parte da jornada. que vai ter mais espaço pra falar sobre isso no próximo podcast. Eu- Sobre Velozes e Furiosos, porque tem elementos do 3 que são repetidos, mostrados no 4, 5, 6, que eu posso falar melhor depois. Eu fiquei mais impressionado como eu tinha assistido 1 e 2, depois tinha assistido do 4 pra frente. Eu fiquei mais impressionado do tão ruim que o 3 é, mas ao mesmo tempo, tanto que ele traz de algumas coisas que vão entrar pra frente, o diretor, alguns personagens, algumas coisas do filme, como que, apesar de um filme tão ruim, como que ele consegue trazer coisas boas pra franquia, e a Deve ser um franquia que filme do muito 4 pra ruim, frente só é melhora. uma tragédia total. Ele tem umas coisas ainda que Sim. você fica. Se Acho que algumas resgata. coisas que acontecem são necessárias pra história. Uhum. Eu diria que pra mim, tipo, o primeiro filme é um bom filme. Eu gostei, achei um filme bom mesmo. O segundo é divertido. Pra mim é divertido. Eu resumi assim, ele é divertido. Não acho tão bom quanto o primeiro, mas ele é um filme. É um filme sunny. Assim, ele é meio ensolarado. Não sei se alguém vai entender o que eu falei. E o terceiro filme ele existe. Ele existe. Eu lembro que eu não tinha assistido o 4 também, eu acho. E aí, eu não lembro se foi na época que saiu o 6 ou o 5. O 7. Foi na época do 7 que a gente fez aquela maratona? Sim. Eu acho que eu não tinha pego muito do... Eu acho que eu assisti o 1 e o 2. E depois eu meio que larguei de mão, não assisti mais nada. Não assisti o 3, não assisti o 4, não assisti... E aí eu lembro que foi sair um dos filmes que o Vitor falou que é o 7, mas eu sinceramente eu não lembro. E aí a gente resolveu fazer uma maratona. Na maratona a gente assistiu 1, 2, pulou o 3, 4, 5 e, sei lá, o 6 talvez. E aí foi aí que eu voltei, que eu entrei na franquia de novo. Eu acho Porque que o 7 trouxe muita gente de volta, né? Foi o 7. Que a gente assistiu do 1 ao 6. Menos o 3. Eu acho que o que aconteceu Chequei. e o filme ser bom, porque o filme é bom. Uhum. E eu acho que trouxe muita gente. Acho que eu vejo mais também as pessoas comentando mais, assim. Eu acho que foi tipo, 1, 2, 3, teve a queda, aí o Mas 4... tava numa O escaladinha. 4 ainda não foi tão grande. O 5 Uhum. foi... O O 4 6 foi maior também que foi bem. o 4 foi maior que o 1 e o 2, até eu acho. Quer dizer, o 4 foi maior que o primeiro, em bilheteria, pelo menos. Eu acho Aí que o 5 foi o Aí o quinto disparou. O quinto foi o que deu salto mesmo. E aí o 7, boom! Boom, E agora eles estão em declínio Aí de no novo. 7 virou modinha. Eles precisam do Mostrar. 7 e 2. Tô em declínio de novo e o orçamento do 10 é gigantesco. Quero ver se vai dar. Nossa, Mas inacreditável. já tá. Mas o Sem dar Felipe. spoilers nem nada. Ah. Vocês acham que vão ter mais 2 filmes ou mais um? O 10 não é 2 partes, se alguém falou pra mim ou não. O Vin Diesel O Vin Diesel começou falou a que são falar 3 que agora, vão ser amor. 3 partes. Alguém tá o Peter Jackson. Ele não consegue se largar Cara, a mão. Eu quero que eles parem pra eles poderem continuar fazendo Hobbs and Shaw. Entendeu? Uhum. Enquanto o Vin Diesel tiver, não vai ter. Então eu preciso que acabe.
Adoro. Você preferia eu que amo. separasse e tivesse franquias diferentes, coisas diferentes. Exatamente. Eu, O Vin Diesel é chato, brigou com todo mundo. Aí as pessoas não querem trabalhar com ele. Aí eu não posso ter filmes com os personagens que eu quero, porque os personagens que eu quero não querem estar junto com o Vin Diesel lá no filme. é. Tipo, Mas tá cada vez entrando mais gente, né? Mas acho. A família tá crescendo. Família. Tá No crescendo. 10 entra a Momoa, entra a Ah, é? Lasso, entra a menina portuguesa, que tá em todos os filmes agora. Ah, é. A Ratcatcher 2. Daniela Melchior. E aí eles crescem. Seu o quê? E aí daqui a pouco vai ter a franquia dos filhos, entendeu? Ah, Vai ter o Velozzinho. Vai ter Velozes e Furiosos Kids? Velozes e Pequeninos. Tipo, uma coisa assim. A Netflix Pequenos e tá Furiosos. perdendo, não fez um desenho até agora do. Pior que tem um desenho. De Uma criança. animação. Velocitos e Furiositos. Animação 3D com jovens. Uma aparição Sério? do Vin Eu Diesel. já vi o povo falando mal que o. Ah, não posso falar isso. Luan! O quê? Um spoiler. Eu não posso. É Vamos isso, saber isso. a gente vai. Eu não sei, eu a não gente sabia vai- que nem qual era Eu policial. vou Não esperar, sei, e quando a cuidado. gente chegar lá eu falo que o pessoal tava criticando. Tá tudo bem. Ok. A gente vai. Assistir mais filmes. Assistir- E agora? A gente já passou pela pior parte, então daqui pra frente é só Agora Agora alegria. é só- passou a primeira temporada de The Office, agora é a segunda pra frente, né? Exatamente. Agora é pegar E aí, o o embalo. próximo é 4, 5, 6, 7? 4, É, 5, não 6, sei qual é. 7. Isso. 4, Não dá pra parar no 6, né? Não dá pra parar no 6. Se assistir o 6, tem que assistir o 7. Então, ou Sim. faz 4, 5, ou faz 4, 5, 6, Mas 7. uma coisa que eu não sei até agora, o Felipe, se quiser, ele pode responder só depois. Ele gosta da franquia ou não? Se quiser guardar a resposta pra depois, guarda. Porque eu lembro que ele tava tipo, Agora, alguém tem que agora. falar bem porque eu não gosto. Eu achei que ele não gostava. Não. Eu gosto do que eles fizeram a partir do 4. Ok. Eu, reassistindo o 1 e o 2, eu achei eles piores do que eu achava na época. Ok. E o 3 é bem ruimzinho. O 3 tá aí, né? Não, Três até tá eu aí. que sou. Até eu que gosto muito e tenho toda essa coisa, também acho o 3 bem inferior. Eles Mas, assim, tentaram. Tipo, Não deu certo. Exatamente. Eu vou dizer que eu Mas fiquei um ainda pouco. tem o Han. Então, Ainda tem o sei Han. lá. Eu vou dizer que eu fiquei um pouco surpreso que eu fui avaliar os filmes na rede social que eu avalio os filmes. Eu descobri que a média do 2 é menor que a do 3 no médio do povo. Eu fiquei, não, isso tá errado. Tá errado. Isso tá errado. Tá errado. Não tem uma coisa errada nisso aqui. Vocês estão doidos. 3.3 o 1, 2.9 o 2 e 3.1 o 3. Meu Deus. É, Como assim? Eu jurava que o 2 era mais popular do que o 3. Porque eu lembro que o 2 a galera até gostou mais do que o 3 quando saiu. Não entendi. Eu não sei no uma- Metacritic, no IMDb, mas no Nossa, tô meio no triste. Letterboxd é isso. É 3 e Letterboxd. 3, 2 e 9, 3 e 1. Eu estou feliz porque eu passei por todas as minhas anotações. É Ai, isso. tô animada pra assistir o 6 e o 7. Agora animado acho pro que. futuro. Agora eu tô um pouco mais empolgado porque eu sei que agora é a segunda temporada de The Office. Ô, eu tô então- animado pro quinto. Faz muito tempo que eu não vejo e eu lembro. Esse é o do Rio, né? É o do Rio. Eu quero ver esse também é quero ver onde muito isso vai dar. Eu quero assistir esse. Eu fiquei, principalmente depois de assistir o 10, eu fiquei encucado. Eu quero rever o 5. Só tem uma cena que eu conheço, acho que é do 5, que o JP falou comigo, um amigo nosso, comentou pra mim, que ele falou que é uma cena ridícula. Eu falei, fala a descrição dele, eu quero ver isso. Que ele falou que é uma cena que eu acho que o The Rock tá engessado, com gesso no braço, aí ele tira o gesso de uma maneira, eu fiquei, ok, isso parece o tipo de coisa que eu vou gostar de ver. Isso é do 7. É do 7, ok. Eu gosto. Ok, eu vou. O Luan falou sobre, gosto de filmes que são ridículos. E a galhofa, Pô. que tipo, não se leva a sério. É isso. E Velozes e Furiosos ficou excelente depois que eles falaram a gente é ridículo, a gente Vamos vai abraçar abraçar o isso. ridículo. Abraça, E galhofa. a gente é um filme ridículo. É isso. Vocês querem É o ver motivo um de eu filme gostar ridículo? tanto de Vem John ver um filme Wick. ridículo. Quer ver uns filmes sérios, sai daqui. O John Wick é. Calma aí. O John Wick fica cada vez John mais Wick assim. não é ridículo. Para. John Wick foi É ficando mais diferente. mais do 10, vai. John Wick é exagerado, não é? Exagerado, É é. diferente. É muito diferente.
Ele sabe que ele não é pra se levar a sério. Quer dizer, ele se leva a sério. A graça do John Wick é que ele se leva a sério, mas ao mesmo tempo ele é muito exagerado, ele é bizarro, sabe? Aliás, E ele sabe disso. Eu acho que se fosse, podcast sobre se fosse John achar um Wick. paralelo mais parecido com o Velozes, seria não, calma. Infiltrados, não? Não. Do Stallone. Expendables. O Expendables. Esse filme eu gostei desse filme, ele é bem... Mercenários. Como é que é o nome dele? Os Mercenários. A partir do 2 ficou uma coisa bem desse tipo, né? Tipo... Ai, mas é porque todo filme que tem o Stallone é meio ridículo. Eu lembro que eu vi no cinema o 2 e o 3, ele é isso só. mesmo. Ele é ridículo. Lembra que a gente assistiu Esse especificamente, Carol, de Fuga. eu acho que ele é o mais exagerado, assim. Vamos ser ridículo porque a gente quer ser Tem ridículo. até o Chuck Norris. Filme de ação dos anos 80. ridículo mesmo. Eu Ei, gosto Rota de desse Fuga é filme. muito bom. Retiro o que disse o Rota de Fuga agora. 2. Lembra do Rota de Fuga 2? Aquela Gente, desgraça? assista Rota de Fuga, um filme com Rota Stallone. de Fuga é com Stallone. E Stallone e Assistam. Schwarzenegger, ó. Um clássico. Podia fazer um podcast sobre o Rocky. Dá vontade de ver todos os Rocky. Eu só vi o primeiro. Não, eu tenho preguiça de Rock. Rocky. Eu sugeri pra eles, cara, um dia fazer um podcast de Dirty Dance ou musicais também. Eu dei essa ideia em algum momento. Filmes de dança daquela época. filmes de Dirty dança. Dance, Mas aí eu tenho Footloose, preguiça dos outros, eu só gosto de Flash Dirty Dance. Então a gente faz só sobre Dirty Dance. Tá falando um podcast dele sobre Dirty Dance. O Rock, eu só assisti o Rock Balboa. Eu não assisti nenhum outro Rock na minha vida. Absurdo. Eu só assisti o primeiro e acho que Creed. Assisti os Creed. Eu não vi o Creed 3 até agora, tem que ver. Eu tenho um pouco de preguiça do Stallone, né? Então o filme tem que ser muito bom pra eu poder assistir com ele. E aí é o Rocky Stallone, então se ele tá no filme já não é muito bom. Então... Rocky Mas eu Não, assisti Rocky. Rocky é clássica história do underdog. Eu não assisti todos, não, mas eu assisti. Eu só não vi Creed, eu tenho que ver Creed. Creed é muito bom, tem Michael B. Jordan. E o Michael B. Jordan. Não precisa de mais nada, né? Tem esse Tipo, esse argumento já ganha. Exatamente. A Creed é muito bom, é uma linda trilogia. Eu assisti o primeiro, lembra? Assistiu? Agora que eu tô falando pra pensar, eu assisti o primeiro. Já tem algum lugar pra ver? Aquele dia tava passando. Tem que alugar por Aí eu enquanto. vi. Não lembro disso. Que eu até falei que eu não gostava muito da mulher dele, que é a Valkyria. Valkyria. Ok. É isso, foi ótimo, gostei. Vocês foram tão queridos nos filmes. Eu vim pronta pra batalhar. O Felipe tinha dito de um jeito que... Mas eu achei que o Felipe ia estar acamado Não, mas eu falei pro Vitor. Eu também achei que eu ia criticar mais, mas a Carol me quebrou. Eu tô pronta pra refutar qualquer coisa que eles falam. Mas isso não faz sentido. Queridos. Não, a Carol conseguiu me ganhar com o argumento. Eu tava pronto pra falar no mais mal. minuto 5... Eu tava assim, eu tava nesse nível já. E aí vocês... Então daqui pra frente a gente vai ver. Porque tem umas coisas que eu não lembro também de... Então a gente vai descobrir os furos aí juntos. E ver se eles realmente são tão consistentes quanto eles parecem. Eu acho que eles têm umas coisas que não são... Eu acho que uma coisa que... Justamente por tudo aquilo que a gente já comentou, que daí pra frente eles abraçam a galhofa. Eu já assisti esses filmes sem levar eles tanto a sério. Sim. É outro olhar, né? Sim. Exato. Eu também tentei dessa forma, mas nem dessa forma o 3 salvou muito. O 3... Ele não é galhofa, ele não Não ele tem, é sério. não tem. Mas o povo falou tão mal desse filme e ele é tão mal visto que quando eu terminei eu pensei, não é tão ruim assim. Ele não é uma tragédia. Ele não é uma tragédia, ele só existe. Mas assim, já se criou um imaginário assim de que esse filme é tão horroroso e aí você termina e você pensa, tá. De fato, eu esperava menos. Exatamente. A gente terminou e eu falei pro Vitor, esse filme não é tão ruim assim não, né? Tipo, não é bom, mas também não é. Não é uma coisa que eu quero assistir de novo, eu achei bom, mas também não é exatamente, não gostaria de assistir de novo, mas tá lá, né? Eu tô feliz de ter assistido. Sim. Agora a gente já passou por ele, já arrancou esse band-aid, tá? Agora vem a alegria só agora. Agora vem Paul Walker de novo, Sim, agora é só felicidade. Eu quero muito, eu não me lembro muito dessa transição do Brian como protagonista pro Toretto como protagonista. Então eu tô um pouco curiosa pra rever isso. Assim.
e entender como é que isso aconteceu. Porque eu lembro que mais pros últimos o Brian já tava mais de escanteio, assim. Sabe, E depois ele... eu acredito Tá. que assim, antes de ter visto, Uhum. de ter reassistido, minha lembrança é que os dois são protagonistas, assim, eles são Uhum. co-protagonistas. Sim. Assim, o Vin Diesel tenta chamar Mas mais nos atenção. últimos que o Paul Walker tá, ele já é mais... Ah, Mas- que aí tem a... Tá, mas- não, pensei em outra coisa mas aqui que aí influencia. O 7 já vira um filme do Vin Diesel, especialmente porque o Paul Walker mas já aí não tinha morreu durante escolha, as né? gravações. Não tinha muito... Então, não tinha muito o que fazer. Aí agora o 8, 9 e 10 é Vin Diesel total, Ele diz tomou assumir o conta. trono e faz o que quiser. Família. The Mad King. Mas eu acho Família. que é aquilo que vocês falaram. Provavelmente foi o Vin Diesel que fez a série renascer das cinzas. Né? Uhum. Ele apareceu nesse finalzinho do 3, o 4 provavelmente foi ele que viabilizou, então meio que faz sentido ele querer os louros pra ele. Sim. E parando pra pensar na história do filme, não é tão sem sentido assim quando você pensa nele no primeiro filme, que ele era o líder ali da ganguezinha dele. Então ele Ele já mantinha a tinha essa galera coisa unida. de ser o líder, de manter um grupo junto. Então, A até família. nisso é uma sequência, assim, também. Ideia. Veremos. Tô animada. Beleza, gente. Muito... Deixar o Felipe dormir, né? Sim. Ela é 4 da manhã já. Pela primeira vez em, sei lá, meses, a gente tem um comentando comentários. Então, vinheta. Comentando comentários. Ok. Eu boto pra trocar todas as vinhetas. O Tanque Free. Comentando comentários. Isso é funk. Perfeito. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Isso é funk. Então, isso não foi um comentário em si, foi uma pessoa que está ouvindo os podcasts e me mandou uma mensagem. Luiz Felipe, aka Tio LOL, e Querido de LOL. tem ouvido os episódios e ele comentou sobre o último que a gente estava falando sobre Street Fighter. Eu falei, Street Fighter podia ter personagem convidado. E ele me corrigiu falando que Street Fighter tem personagem convidado. E ele tem os personagens de Final Fight. O Code, o Guy, Poison. Eu Mas acho é que tudo tem, da Capcom. tem mais. Não, mas. E também. Sim e não. Eu concordo com ele e discordo dele. Porque o Final Fight meio que é junto no mesmo universo de Street Fighter. Eu quero ver um Scorpion no meio do Street Fighter. Eu quero que eles taquem o Naruto na porra do Street Fighter. Então, mas eu achei bem lembrado da parte dele. Porque isso eu não lembrei disso. Que alguns dos personagens eram de Final Fight. Por que não tem também. ninguém de Street of Rage já que jogou Street Fighter? Fica aí a dica pra série. Pois é, dá pra. Dá pra expandir isso aí. Gostei da edição. Obrigado, Tio LOL. Eu, inclusive, pedi permissão pra comentar sobre isso. Comentar esse comentário. E valeu pelo comentário. E beleza, a gente vai terminando aqui mais um podcast. Muito obrigado, galera, por essa conversa. Semana que vem não. O próximo episódio vai ser ou sobre Homem-Aranha, o Aranhaverso, através do Aranhaverso, sei lá, ou sobre o Summer Game Fest, porque o Summer Game Fest vai rolar uns eventos nos próximos dias, então a gente talvez possa conversar sobre isso. Mas Se vale a pena. se vale a pena. Mas por enquanto, a programação é Aranhaverso. E muito obrigado, Carol, pela presença. Nada, é sempre um prazer falar sobre você. Sim.
já saiba, o convite pro 4567 já. Por favor, né? Você me trouxe pra falar dos ruins, só agora vai eu posso rolar falar agora. dos bons. Exatamente. E mantenho John Wick, a gente só tá esperando você assistir o Tá bom. 4. Todo mundo eu aqui já vou assistiu. assistir. Semana do João. Semana do Eu João. não vou Tá falar bom. se é bom ou não. Deixa eu tomar uma Daqui a Mas eu pouco só- já nem lembro mais do que Mas aconteceu. eu só faço o podcast de John Wick se eu puder falar de todos os filmes e não só do Ah, não, atual. sim, a gente Tudo vai bem. ser sobre isso. Se a gente tiver que falar de John Wick todos os filmes uma vez por ano, eu falo. Tá bom. Não, o Vitor Inclusive, já eu vi um de falou novo que esses dias. tava aqui. A gente reviu Um e o 1 e o dois. 2, agora tá bom. Então, ok, fechando. Muito obrigado, galera, por ouvirem. Lembre-se, podcast cresce se vocês comentarem, compartilharem e curtirem e darem nota de preferência alta pra gente. Pelo menos maior que Paco Drift. Coisas. Exatamente. Por favor, né? Por favor. A gente é encontrado no YouTube, pode ser visto no Twitch, plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast e tudo mais. Se vocês quiserem ajudar de uma maneira mais direta, monetariamente, temos o Apoia-se, o site onde você pode pegar uma pequeníssima parcela da sua grana e para jogar na nossa direção para ajudar, contribuir um pouco com despesas e gastos e tudo mais que o podcast possa dar. O seu nome aparece aí na tela se você tiver em vídeo ou se você tiver em áudio. Os patamares mais altos são ditos de nome. Então, Gabrindo, Cássia MGF, Christopher P, José Wander, Hefter, todos os apoiadores, muito obrigado. E De nada. torne-se um apoiador você também. E ganhe pequenos mimos. Tipo, em um patamar você ganha um. Ai, gato! Você ganhou um gato? Você ganhou um gato, né? Esse patamar é irado. No patamar você ganha um desenho desenhado por mim, uma Os caricaturazinha. gatos estão brigando. Os gatos estão brigando. Isso vai ficar no corte final, tá? É isso, não tô nem aí. O susto que eu levei, velho. Ui. Eu tô daqui. Sim, não. Muito sério o que o Vitor tá falando agora. Enfim. Viu como o barulho que eles usam nos desenhos animados é bem, É o mesmo. bem parecido? Alguém tem um comentário final aí pra dizer? Família. Família. Essa família é muito unida. Obrigado, família do espaço. Família do espaço. Valeu. E, Vou abrir minha corona agora. como sempre dizemos no final de um episódio de Piratas do Espaço, Família. família. Você não Nossa, pior que agora agradeceu é full circle, porque o Tchau Pipoca vem do Velozes e Furiosos. O que é? Ah, sigam frases Toretto. É, Frase Toretto não existe mais. Ainda vem do Velozes Frases e Toretto Furiosos, não então existe agora mais. Não, Uma ele perda imensa pro ele mundo da internet. deixou a bênção dele e foi embora. Ai. Caraca. Você não agradeceu o Luan nem o Felipe. Obrigado, Luan. Obrigado, Felipe, por mais um episódio É isso. gravado. Obrigado, Carol, pela participação. Obrigado pelo reconhecimento, cara. E é nóis. Valeu pela presença, Carol. Foi ótimo. Eu adorei. Foi Ah, que bom. Muito divertido. bom. Alguma coisa no filme que ela não me convenceu. Sai, desgraça. Não, né? O que foi isso? A gata? Não, Os cachorros. E olha a gata olhando ali do lado da Bicho. Carol. O que É tá bicho. acontecendo? o cachorro tá querendo sair, aí eu abro a porta e ele. Ah, não, deixa pra lá, não quero mais não. Enfim.